Boa noite a todos vocês que estão aqui ao vivo, quem estiver no link. Hoje a gente vai ler capítulo 27 de Êxodo, sexta-feira. Então, vamos fazer a nossa oração já e pedir a Deus a bênção e a proteção para entrarmos na palavra dele e que ele possa, obviamente, nos abençoar. Pai amado, querido, eterno, que o Senhor nos abençoe, nos proteja nessa live. Que o Senhor nos livre de qualquer tipo de distração, qualquer tipo de coisa que tente tirar, Senhor, o nosso foco da sua palavra. Jesus, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais com tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente aprende vindo de Ti, Senhor. Que isso possa ser, que a gente possa ter o entendimento verdadeiro todos os dias de que alimentar o nosso espírito e a nossa alma vai muito além do que somente ler algo, mas sim ter a consciência, ter a revelação pelo Espírito Santo, ter a comunhão com o Senhor para a nossa saúde espiritual. Agradeço, Senhor, por manter contato sempre com a gente através do seu Filho. Obrigada, Jesus, por ter se feito oferta. Obrigada por estar nos mostrando, Senhor, como é que funcionava antes e como é que o Senhor fez da mesma forma com Cristo. O Senhor não mudou nenhum tipo nenhum tipo de como o Senhor fazia antes. Porque o Senhor mostra o quão consistente o Senhor é. O Senhor mostra todas as vezes o quão correto o Senhor é, que as coisas sempre se encaixam perfeitamente na sua palavra, Senhor. E isso é graças ao Espírito Santo que nos revela a verdade. Então, que essas confusões do mundo externo não entrem na nossa cabeça, não entrem no nosso coração, na nossa mente, que a gente esteja sempre preparado, Senhor, com a tua leitura, com base bíblica, que a gente esteja sempre preparado a ajudar o próximo a te entender, a ajudar o próximo a ver a verdade, a ouvir a verdade, Senhor. E aqueles que estão perdidos, que nós possamos ser usados para a sua honra e a sua glória, para que mais almas sejam salvas, Senhor, e que menos das pessoas perdidas se percam para sempre. Então, eu peço para que o Senhor nos use, nos proteja, nos abençoe e que o Senhor nos dê uma boa leitura, com o Espírito Santo nos guiando, o Espírito Santo nos revelando aquilo que só Ele pode. Muito obrigada e que o Senhor nos abençoe nesse momento. Amém. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 27. Faça um altar, esse aqui é Deus falando ainda. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2,25 metros de 25 centímetros de largura e 1,35 centímetros de altura. Uma coisa só que eu vou explicar para vocês. Eles, ali, nesse momento, eles não estão recebendo um livro como nós recebemos o livro, estamos lendo esse livro agora, ok? Então, eles não têm acesso a Bíblia Sagrada, né? Não tem acesso a isso. Então, o que acontece? Quando Deus coloca mais uma do que uma vez, que a gente já falou aqui, né? Quando Deus repete algo na Bíblia, significa que é necessária atenção, né? Ele tá ali colocando ênfase naquilo ali. Aí a gente fala, é a milésima vez, meu Deus, que ele fala, faça um altar de madeira acácia, faça um altar de madeira acácia. Imagine que vem um líder para uma penca de pessoas, muita gente, uma nação gigante, e fale assim para você que está me ouvindo aqui agora. Imagine que você é o líder de uma nação inteira. Muitas pessoas, você não tem acesso a falar com todos de uma vez, é muita gente, né? Mas você é o líder daquele povo ali. Então, algumas coisas que você falar vai ser igual telefone sem fio. Você fala, o sol nasceu, bom dia. E quando for a última pessoa, vai dizer assim: o carro bateu na árvore, né? Então, imagina que você tem uma pessoa que é o líder e que você é o líder, né, desse lugar, dessa nação, e Deus te fala uma coisa. Aí você vai passar. Deus fala uma vez só. Tá, ele é Deus, ele vai falar uma vez só, tá? Então imagine que Deus está falando agora para você que é líder nesse momento. Fulano, Beltrano, avisa que eu preciso uma mesa, um altar de madeira de acácia. E nunca mais repetisse. E ele esperasse ficar pronto. Vocês iam ver um altar de madeira, vocês iam ver um altar de tijolo, vocês iam ver um altar de barro, vocês iam ver de granito. Por quê? Porque as pessoas, nós seres humanos, né? Nós aprendemos com a repetição. Na palavra de Deus é a mesma coisa.
Então aqui não é que ele repete, ai que chatice, mas de novo, esse altar de acácia, a gente já viu isso, 5 capítulos repetidos sobre o altar de acácia. Mas imagine você ter uma nação inteira construindo algo para você e que, se não for pela sua orientação, sai de uma coisa de uma forma diferente. Às vezes você fala com uma pessoa que você conhece, uma pessoa só, não é uma nação não, uma pessoa só. Você fala para a pessoa, vai no lugar X e compra, não sei, vai no mercado para mim e compra um saquinho de pão de queijo com a especificação X, tantas gramas, e eu preciso da marca X. Logo depois vem alguém com outro pão de queijo. Olha, não lembrei que você tinha, no hora que você tinha falado, e aí eu trouxe esse pão de queijo aqui, é tudo igual. Naquela época, né, Deus não tinha WhatsApp, Deus não tinha mensagem de texto para enviar para eles. Então, a repetição, faça um altar de madeira de acácia. Fica repetitivo para a gente, porque a gente acabou de ler o 26, acabou de ler o 25, acabou de ler o 24, mas para eles é como se Deus tivesse que relembrá-los. Olha, eu preciso que seja de madeira de acácia. Precisa que seja uma... E é assim que funciona. Então, se com a gente, né? Às vezes você fala com o seu próximo, com alguém na sua família, vai no mercado, compra isso, não sei o quê. Ou se você for na farmácia, compra isso. Ou então, não esquece, no final do dia, traz isso aqui para mim, por favor. E as pessoas esquecem. Ou então, entendi que era isso. Não, não é aquilo, era aquilo. Imagina você construir um lugar onde Deus vai habitar. E não é tipo assim, Deus vai passear, não, é habitar, ele vai morar, né? Essas repetições, pra gente fica, né? Tipo, nossa, mas que repetitivo isso, acabou de falar. Mas a gente precisa entender que Deus está nos dando todos os detalhes. Inclusive para nos ensinar de que se ele repete algo na sua vida, é porque ele está querendo te ensinar algo que você ainda não viu. Então, o que que a gente faz? A gente ora e fala: Senhor, eu já fiz esse tipo de oração, sou testemunho viva disso, de que eu já fiz oração dizendo: Senhor, não estou entendendo o seu recado. O Senhor está mandando sinais nas nuvens, no Instagram, através de coisas, eu vejo, né, um sinal na placa ali, mas não estou conseguindo ver. E você fala isso com o coração aberto mesmo. Porque tem coisas na nossa vida que vão se repetindo, são ciclos que se repetem, que às vezes a gente acha, não, tá indo tudo correto. E aí vem a coisa e se repete, vem a coisa e se repete. Na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida, o que quer que seja, qual o lado que for a sua vida. Tudo que você fizer e estiver sendo repetido, e a gente vai ver isso lá na frente, ok? Tudo que estiver sendo repetido, Deus está chamando a sua atenção. Por que que ele faz a gente passar por coisas? Para chamar a nossa atenção. Então, Senhor, não estou conseguindo ver qual é o sinal que o Senhor está mandando. Eu não consigo entender, meu Deus, por favor, seja mais claro. Ele nunca vai fazer mais difícil para você entender. Ele vai fazer mais fácil para você entender. Primeiro, porque Deus não quer que você se perca. E segundo, que Deus não quer que você não aprenda a escutar a voz dele, né? Então, é necessário a gente entender que essas repetições têm um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Absolutamente nada sem propósito, ok? Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos seus 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão. A gente vai ver o que é isso aqui mais tarde, porque isso aqui faz parte dos rituais, tá? Aspergir o tempo, a altar em relação ao pecado, tudo isso vai ser importante a gente ver. Mas olha como Deus, olha como ele é detalhista. Ele está falando até de pá. Porque podia ser que ele não falasse, não incluísse a pá, e aí alguém viesse, vamos fazer a pá de madeira que é mais rápido, e vai ali, faz e Deus fulminaria a pessoa. Então Deus está dando todas as instruções que é para ninguém dizer, mas Deus não falou como era para fazer, tá? Então, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para eles uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-as abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revistas de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas.
conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. Imagina quão grande é isso, né? 6 metros e 75 centímetros, não metros. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras e ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitas de bronze. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Isso é muito importante para a gente. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até amanhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Não sei se vocês lembram, mas existe, eu não sei se ainda, eu não sei se funciona assim ainda, mas eu lembro que eu fui numa igreja católica, eu ia numa igreja católica há muito tempo atrás, né? E eles tinham sempre eu não sei se era uma vela, um candelabro especificamente, não sei o que era, mas eles sempre mantinham isso aceso. E eu acho que era por algum período, eu não me lembro, não sei qual que era, não sei qual que é o ritual especificamente, mas era uma vela que ficava acesa por muito tempo, né? E aí acho que apagava na manhã e algo assim, que seria para isso, para quem tiver, para quem tem, como é que fala? Para quem se lembra disso, né? Ou quer, como é que fala? Linkar com alguma coisa que já sabe, que conhece, seria mais ou menos isso. A diferença é que esse é um perpétuo para os israelitas, né? Então, essa é a diferença. E aí também, uma outra coisa que deixa eu ver, Arão e seus filhos. Prestem atenção nos filhos de Arão. Por que que são os filhos de Arão aqui? Eles são sacerdotes, ok? Da linhagem de Arão vem o sacerdócio. Então, eles são os levitas. E aí, eles são, Deus dá a eles eles não podem ir para guerra, eles não pagam imposto, eles, né? Porque eles são servos completamente focados 24 horas por dia para o Senhor. Então, eles são sacerdotes e eles não têm a mesma, né? Eles têm uma missão diferente. E aí, eles tinham essa missão de manter acesas essas lâmpadas diante do Senhor, entardecer até pela manhã. E esse será um decreto perpétuo. E eu penso, né, que os ortodoxos, principalmente, eles mantêm isso até hoje nos templos, no templo, né, onde ele quer que eles tenham templo. Sinagoga, desculpa, sinagoga, exatamente. E também, o que eu ia falar para vocês? Existe uma réplica, eu não sei se é uma réplica perfeita,
tá? Mas existe uma réplica do Templo de Salomão, se eu não me engano, em São Paulo, né? E aí você vê o templo que é imenso. Se não me engano, eles fizeram perfeitamente com as instruções perfeitas que Deus deu lá na frente para Salomão sobre o templo, né? Então, a gente vê que esses detalhes mínimos que Deus vai dando e detalhes máximos que Deus vai dando, o ser humano, né, de alguma forma tem benefício disso. Aqui está falando sobre a Arca da Aliança, está falando sobre a tenda, está falando sobre... Mas lá na frente, quando a gente mais vê esses detalhes assim, mais a gente vê que tem algum porquê, de alguma forma vai ter um porquê, sabe? Então, não sei por que que o Templo de Salomão veio na cabeça, não tem nada a ver com isso aqui agora, mas é porque são específicas, coisas específicas, assim, 4 metros, 30 centímetros, não sei o que, não sei o que. E aí você vê, né? Fizeram para Deus também. E é isso. Para nós é bom a gente saber, porque isso é uma réplica do que Deus tem nos céus. Então, isso aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de como seria, né? De como funcionaria. Mas para eles é importante, enfim, para todos sempre. Você vê aqui que tem decretos perpétuos entre essas informações que para a gente é tipo, repetitivo, então para que eu preciso saber disso especificamente? Mas para eles é algo, por exemplo, perpétuo. Eles não poderiam perder essa página, por exemplo, né, de Êxodo, porque está escrito que é algo perpétuo. Então eles precisam manter o que Deus mandou, o que o Senhor mandou, né? Enfim, é isso. Finalizamos aqui hoje. Voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor, todos nós com saúde, abençoados, protegidos, e que a gente possa, né, voltar felizes, com, né, um espírito feliz. Leiam a Bíblia no sábado e no domingo, assistam o culto de vocês, falem com Deus, orem, da forma que for, só não deixem de alimentar a alma e o espírito de vocês com a palavra de Deus, ok? Então é isso, tem uma mensagem aqui, mando, não entendi o que que eu mando, amém? Amém. Não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas amém. Te mandei um recado depois. Ah, tá, entendi. Então, entre minha mãe e a Vi. Então, é isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus até segunda-feira, se Deus quiser. E Beijo! Te amo. beijo, amo vocês também. Beijo. Beijo.